E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um vídeo de anedota com um vídeo que é temático, que eu me lembrei dessa história que aconteceu agora por causa da época da eleição. É uma história que envolve eu como professor Pinguim, uma turma específica de alunos que eu tive e o que eu acho que é o jeito politicamente correto de um professor tratar temas políticos. Espero que vocês gostem da anedota de hoje. Vamos rodar a vinheta. O ano era 2014, eu estava dando aula na Universidade Federal de São Carlos. Era o meu segundo contrato como professor temporário. E eu tinha uma turma em particular, que é onde acontece essa história. Era uma turma de cálculo 1, de alunos que tinham já reprovado uma vez e estavam fazendo pela segunda vez, alguns até mais do que a segunda vez. E me dói um pouco dizer, mas foi a pior turma que eu dei aula na minha vida. Não por uma questão de que eles não tivessem capacidade de aprender. Não era um problema de falta de capacidade de aprender. Eles tinham um problema muito grande de atitude. Eu não sei o que aconteceu com eles antes de mim, mas era uma coisa deles terem problemas, eu perguntar como eu podia ajudar e eles falaram, não, professor, desiste de mim porque eu nunca vou aprender isso aqui. Ou de ter rodinhas de conversa que iam, sentavam na frente e ficavam conversando em roda, às vezes até de costas para mim. Isso chegou a acontecer. Calhou de ser a única turma na minha vida que eu tive mais de 50% de reprovação. E foi bem grande a taxa. Eu fiquei bem chateado. Mas eu tenho pra mim que tanto as experiências que eu tive antes quanto as que eu tive depois foi só um azar de pegar uma safra que estava zoada. Eu tinha muitos alunos com problema de atitude, todos eles estavam na mesma turma e calhou de eu ser o professor deles naquele semestre. Ainda assim, tive alguns bons alunos nessa turma. Mas o relevante para essa história é o fato que aconteceu. Era 2014, no segundo semestre, e estava tendo uma eleição meio polêmica na época que o Brasil estava dividido para a escolha de presidente. Numa das aulas, sem o menor contexto, um dos alunos vira: ô professor, essa eleição, o que você acha? Eu virei para trás, olhei a expressão facial dele e ficou muito claro para mim no momento que eu olhei a cara dele que tanto faz a minha resposta. Ele queria enrolar a aula. Porque, independente de eu ter uma opinião ou não, se eu dissesse que achasse que um candidato era melhor, ia ter uma discussão enorme, a aula ia parar e ia ficar nisso o resto do tempo. Se eu dissesse que achasse que o outro candidato era melhor, também ia parar e a aula iria acabar ali. Só que acontece que esse golpe é bem antigo, assim. Você quer enrolar a aula, falar de política para que o professor pare de falar? É um golpe antigo, eu conheço isso, eu vi isso acontecer várias vezes no ensino fundamental, no médio, quando eu era aluno de graduação. E eu sabia que ele não estava interessado na minha opinião. Se ele tivesse, inclusive, ele teria perguntado no final da aula, eu teria respondido. Mas eu dei a única resposta que eu achei que fazia algum sentido dar. Galera, de verdade eu sou monarquista. Eu acho que a gente deveria devolver tudo para a coroa portuguesa, pedir desculpas para eles, porque o Brasil deu errado. A gente deveria voltar a ser colônia. E tanto ele quanto o resto da turma meio que se desarmaram, porque era óbvio que eu não ia entrar numa discussão de política, porque meio mal eu estava recebendo para dar aula, eu queria dar aula, e aquela turma precisava muito aprender cálculo. Mas eu dei uma resposta que era tão absurda, mas ainda assim era uma resposta que não tinha como desagradar ninguém, já que eles estavam esperando muito do tipo, eu tenho argumentos de um candidato, eu tenho argumentos do outro candidato, eu quero levar uma discussão para que essa aula acabe logo, que eu voltei para a aula. E deu certo para mim. E fica isso como conselho, talvez, para as pessoas no futuro de... Se alguém quiser entrar numa discussão de política com você, tem uma resposta absurda guardada, porque ninguém vai entrar numa discussão com você se você não der uma resposta séria. E o que eu achei que é o jeito mais adequado de tratar política numa aula de cálculo. Não tratando de política numa aula de cálculo, afinal, cálculo já é difícil o suficiente. Espero que vocês tenham gostado da anedota de hoje. E lembrando vocês que se vocês quiserem comentar, deixar um elogio, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade para deixar um comentário, ou se preferirem, passando aqui, ó, meus contatos diretos. E eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo e eu espero de verdade poder ver vocês no futuro em outro vídeo, em outro tema, uma anedota, um exercício resolvido. Muito obrigado, pessoal, e vejo vocês no futuro. Até lá!